Um homem foi encontrado sentado do lado de fora de uma janela de um prédio na Asa Sul, uma situação extremamente perigosa. Os moradores achavam que ele estava tentando invadir um apartamento, começou aquele alvoroço. Mas parece que a história é outra, né, Schwab? O que a gente sabe que o cidadão estava fazendo lá em cima? História, no mínimo, inusitada, Neila. De acordo com os policiais militares que atuaram nessa ocorrência, a equipe foi chamada pelos vizinhos quando eles viram um homem que estava no quarto andar aqui do bloco C da 306 Sul e foi descendo pelas janelas até o primeiro andar, onde ele ficou ali no parapeito da janela do lado de fora. Muita gente achou que talvez ele estava tentando invadir a residência e por conta disso a polícia militar foi chamada, o corpo de bombeiros foi chamado e com o uso de uma escada conseguiu retirar este homem. Depois do atendimento ele até tentou fugir e os policiais precisaram segurar ele à força no local para entender o que estava acontecendo. Eis que o dono, o morador de um dos apartamentos aqui, desceu, disse que conhece o rapaz, estava na casa dele, eles estavam ingerindo bebidas alcoólicas no momento, até que eles decidiram ir embora, só que não conseguiram sair pela porta. E aí, essa pessoa teve a genial ideia de sair pela janela. Achavam que ele até estava sob uso de entorpecentes, porque apresentava falas desconexas. Mas o morador do apartamento confirmou, inclusive, que eles estavam fazendo uso de bebidas alcoólicas. Um perigo descer pela janela do quarto andar até o primeiro. Inclusive, se ele tivesse com a camisa do Santos, com certeza ele tinha caído. Ah, meu Deus do céu, hoje ele só fala dessa vitória do Palmeiras, ele dá um jeito de encaixar o assunto aqui na informação. Eu vou pedir para você sair daí, não sei se sua câmera tá presa, mas eu quero mostrar a fachada do prédio para entender qual foi a artimanha do cara. Parecia o Homem-Aranha, não tem chave, quebrou, vou pela janela. Olha só, se ele saiu de um andar lá de cima e foi bater lá embaixo, ele foi se pendurando pelas extremidades da janela. Será que pisou em algum ar-condicionado? Olha a fachada, gente, não tem muito apoio para uma pessoa descer lá de cima. Sem corda, não estava amarrado com nenhum esquema de segurança e ainda tinha álcool na cabeça. O cidadão simplesmente decidiu sair pela porta. Olha, gente, não é brincadeira. Quando a gente fala que a pessoa, por exemplo, não pode beber e dirigir, o álcool muda completamente o nosso reflexo, a nossa perspectiva, a nossa coragem, os filtros vão embora. A pessoa acha que dá conta de descer daí. Gustavo, mostra pra gente a altura. Você falou que ele estava em qual andar? Era o quarto andar? Neila, exatamente, ele estava no quarto andar, a gente não consegue saber exatamente qual desses eram os apartamentos, mas a gente sabe que tem mais ou menos um pouco mais de 2 metros entre um pavimento e outro, e tem aquela estrutura ali com aqueles azulejos que permite que ele possa se apoiar. Então, por exemplo, ele botou a perna para fora e foi descendo. Aí você tenta entender a lógica do bêbado, tenta entender a lógica do cara que está com a cabeça cheia de álcool, de sair de uma altura de praticamente 9 metros, até porque também tem essa distância do primeiro pavimento aqui para o Pilotis. Esses prédios tradicionais aqui da Asa Sul costumam ter 6 andares, 6 pavimentos mais o Pilotis, e ele veio descendo, só que chegou aqui nesse primeiro andar, dá para ver que há uma distância grande até essa parte onde tem esses azulejos mais escuros. Acredito que ali ele já não conseguiu mais colocar o pé e se sentir seguro e teria uma queda até maior. Então foi nesse momento em que ele ficou parado. Os vizinhos viram, acreditaram que talvez ele estivesse tentando invadir a residência. Foi quando os policiais chegaram e o corpo de bombeiros precisou tirar essa pessoa com o uso da escada. Um perigo enorme, ainda mais estando alterado por conta de bebidas alcoólicas, Neila. Não, Gustavo, aí você pensa como é que o álcool não faz o menor sentido na nossa cabeça, o nosso raciocínio, né? Ele veio encorajado do quarto até o primeiro. Aí quando chegou do primeiro pro térreo, ele perdeu a coragem. Ele estava mais próximo do chão. Em toda a aventura dele foi quando ele chegou nesse ponto que ele está sentado aí. Aí é 2 metros, como o Gustavo falou. É o estrago? Com certeza. É fraturar um tornozelo, machucar algum osso, alguma coisa, é fato você pular dali. Mas ele veio do quarto até o primeiro sem pestanejar e com álcool na cabeça.
Dá para saber como é que esse cidadão saiu desse segundo andar? Os bombeiros tiraram, a gente tem essa informação. Ele entrou no apartamento, saiu pelo elevador. O que aconteceu depois disso? Não, Neila, depois que os policiais chegaram e viram que ele estava ali pendurado no primeiro andar, foi chamado o corpo de bombeiros, que com o uso de uma escada conseguiu fazer a descida dessa pessoa em segurança. E aí os policiais detiveram ele aqui no local até para saber o porquê que ele estava ali. E aí foi o momento em que ele tentou fugir, assustado, acredito. E os policiais precisaram segurá-lo à força até o momento em que o dono do apartamento onde ele estava desceu e disse: não, eu conheço, é meu amigo, estava comigo, explicou ali um pouquinho da história, até para deixar para todo mundo muito bem claro que ele não estava tentando invadir um apartamento, mas sim sair de um outro um pouquinho mais alto aqui na 306 Sul. Por isso que tem aquela música que diz que cachaça não é água, não, né? Não sei se o time dele não era o mesmo do seu e ele acabou bebendo para esquecer o resultado que você tanto fez questão de nos lembrar. E tem outra coisa que a gente chama de ressaca moral, né? Imagina ele agora dizendo, sabendo que virou notícia em todos os jornais, não deve estar muito feliz, não. Deve ter outro tipo de imagem agora que a cachaça passou. Que bom que ele está bem, que bom que ele está seguro. Brincadeiras à parte, foi algo muito arriscado, mas com certeza ele não avaliou o risco por conta da bebida. Então vamos avaliar aqui, se a gente bebe demais, tem que ficar ligado, nunca sair pela janela. Obrigada, Schwab.